Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na presença de Deus e nós vamos orar, dando início a mais um programa A Voz da Igreja. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, Pai, pela tua bondade. Agradecidos, Pai, estamos pela tua mão estendida sobre nós. Continua conosco, Pai, abençoando a tua igreja. Guarda os teus servos na cidade e no campo. Guarda, Senhor, os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os que estão sempre conosco, os nossos ajudadores, intercessores. Ó Deus, guarda os meus irmãos. Guarda, Senhor, os teus filhos. Guarda, meu Senhor, os teus servos. Ajuda, Senhor, o teu povo. As criancinhas, a juventude na tua igreja, ó Deus, os idosos, toma em tuas santas mãos, dá graça aos meus irmãos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa A Voz da Igreja, edição 1169, ano 17. O nosso desejo sempre foi comunicar a palavra de Deus, por isto é que nós vamos sempre incrementando, aumentando nossos horários, trazendo de alguma forma uma palavra do Senhor para uma igreja necessitada. A Igreja de Jesus, hoje, ela necessita muito mais da palavra do que outrora. Antigamente não tinha tanta exigência dos chamados cristãos, mas os outros não se aventuravam a inventar a igreja para faturar, para explorar, para mentir e até para roubar. Então, a igreja era oficializada, oficial, tinha as igrejas estatais, a igreja de Roma, como se fosse uma concubina do rei, e outras igrejas independentes em vários lugares. Com o desenvolvimento e o crescimento do Ocidente, das nações da Europa e depois os Estados Unidos, as Américas, a igreja continuou expandindo, continuou crescendo. E é necessário, meus amados irmãos, buscar o bem-estar da igreja, o crescimento da igreja e a boa orientação da igreja. É impossível fazer isto sem a palavra. Igreja sem a palavra se torna uma seita. Foi isto que aconteceu, é isto que acontece em alguns lugares. Foram delimitando, foram colocando suas coisas, seu pensamento, e o suposto culto virou missa, a missa virou nada, e o nada virou tudo, e foi essa coisa que hoje não tem identidade. Em muitas situações, tínhamos apressados tentando julgar, querendo saber quem é a besta, porque não sei o quê. Não tem quem saiba mais hoje quem é a besta. Tem quem saiba de onde a besta surgirá hoje. Eu não diria, eu não duvidaria que a besta surgisse de alguns outros meios. Claro que quem se encaixa em tudo são aqueles que sentam na cadeira de ouro, orgulho do tamanho do orgulho do inferno e corrupção acima do que a gente pode imaginar. Mas fraudar o evangelho é vergonhoso, triste e é uma maldição. Portanto, nós temos grande necessidade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela existe para ser ajudada, alimentada, amparada e vigiada. E é trabalho humano. É trabalho humano. A nossa leitura, meus amados irmãos, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22.
uma leitura que vai nos fazer entender esta necessidade da igreja. Efésios 2:11. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz. E vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Louvado seja o Senhor pela leitura em sua santa palavra. Nós somos necessitados das vossas orações, da vossa ajuda. Nós eu desejo continuar fazendo trabalho, sempre me dispus, enquanto houver voz e vez, enquanto eu tiver a condição de fazer, de apresentar, e enquanto houver quem me ajude no compromisso. Eu louvo a Deus porque estamos em dia. Então, oremos novamente e vamos aprender juntos. Amado Senhor, obrigado, meu Deus, pela leitura em Tua Santa Palavra. Suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Guarda a Tua igreja, dá graça e vitória ao Teu povo. Nos ensina, Senhor, a Te servir melhor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus amados irmãos, não é estranho aos nossos ouvintes, às pessoas que têm uma certa informação, boa cultura, de que no passado as nações, cada uma tomava e tinha a iniciativa de criar seus deuses. Os gregos criaram muitos deuses. O Deus da beleza, o Deus da juventude, o Deus do sexo oposto, o Deus da sexualidade misturada, um Deus incestuoso, o Deus da ira, o Deus da satisfação, o Deus do porre.
O Baco era o deus do porre. E quando estavam todos aporrinhados lá, todo mundo com a cara cheia de berol, aí perdia o discernimento e caía na patifaria, na gandaia, na imoralidade, porque as nações criavam seus deuses. O nosso Deus criou Israel. É o Deus das nações, principalmente o Deus de Israel, porque as nações foram criadas como qualquer parte da criação, enquanto Israel foi criado de uma forma específica, porque o nosso Senhor tinha propósito em manter a fidelidade, a sua fidelidade à aliança com Noé, em manter a sua fidelidade à aliança com Abraão, em manter a sua fidelidade à aliança com Isaac, em manter a sua fidelidade na aliança com Jacó, em manter a sua fidelidade na aliança com Davi, até chegar ao áureo tempo da manifestação de Jesus Cristo. A nação tinha esta profunda e gloriosa missão, portanto, era diferente. A nação de Israel se envolveu muito em determinados momentos da história com os deuses dos povos. Mas ainda bem que Israel sempre foi a nação que admitiu ter sido criada por Deus e não criadora de Deus. Portanto, nós temos este ensinamento maravilhoso. Efésios 2:11 diz: lembrai-vos de que outrora vocês não eram nem gente. Eram gentios carnais, chamados de incircuncisos por aqueles que são participantes do pacto da circuncisão, mesmo sendo a circuncisão feita pelos homens. Lembrai-vos também de que naquele tempo estavais sem Cristo. Naquele tempo você não tinha nada, não tinha direito a nada. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Esperança zero, sem esperança. Estranho aos concertos, às alianças, sem Deus no mundo, sem fé, sem graça, sem esperança. Algo terrível. Algo terrível. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, agora, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Chegastes perto. Pelo sangue, o sangue de Cristo aproxima. O sangue de Cristo traz nova realidade. Louvado seja Deus. Porque Ele é a nossa paz. A explicação é esta. Porque Ele é a nossa paz. Agora nós temos paz real, paz verdadeira, paz de fato. Agora Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. Qual é este povo? De ambos os povos, gentios na carne, sem Deus e sem esperança no mundo, e Israel, a nação do pacto da circuncisão. Agora, o nosso Deus de ambos, dos gentios carnais incircuncisos e do Israel circuncidado, Deus criou a igreja. De ambos fez um. Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Isso é algo profundo. Na sua carne desfez a inimizade. Tudo é porque Jesus Cristo ofereceu o seu próprio corpo, foi oferecido como Cordeiro de Deus. A natureza atenta, a natureza estava absolutamente preparada
para este evento glorioso. Aqui diz que foi derrubada a parede da separação que estava no meio. E que naquele tempo, naquela condição, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar de si mesmo, dos dois, um homem novo, fazendo a paz, membro do corpo de Cristo. Isto é a maior e mais profunda promessa e a realização mais solene desta ação através do Cordeiro de Deus. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Meus amados, não é segredo de que nós passamos por estes momentos de grandes dificuldades até encontrar paz com Deus, até entrar numa aliança de paz com Deus. Isto é profundo, é maravilhoso. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Este corpo é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, um corpo são. Um corpo são. A mente é Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo são. Este corpo é formado por todos os que têm fé e estão em comunhão na presença de Deus. Eu acho maravilhoso expor esta palavra gloriosa. Aqui no versículo 18 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito nós temos este acesso. A porta está entreaberta, a entrada está franqueada. Louvado seja o nosso Deus, porque por ele ambos temos acesso. É o acesso, meus amados irmãos, que faz a diferença, faz a mudar a condição de forasteiro para cidadão dos céus, a condição foi mudada. O forasteiro deixou de ser forasteiro. O forasteiro agora tem comunhão com Deus. É uma bênção maravilhosa você saber que isto não lhe custou nada. Não lhe custou nada. Isto foi uma decisão divina. Isto foi uma decisão do Espírito para fazer você sentir a presença de Deus através do perdão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, o escritor da epístola, o apóstolo de Jesus Cristo, falando sobre a nossa comunhão com Deus. No versículo 20, ele diz que nós estamos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Os profetas profetizaram a respeito destes dias. Os apóstolos receberam a unção através de Jesus Cristo. Ele soprou sobre os seus discípulos. E soprou dizendo, recebei o Espírito Santo. O sopro era simbólico. E eles receberam. Cumpriu-se também na vida deles o que o Senhor Jesus tinha dito, que fariam maiores sinais do que ele. E, na verdade, a igreja, no decorrer dos séculos, tem continuado fazendo milagres, trazendo as pessoas
para os pés do Senhor através da pregação da palavra da vida. Milagres acontecendo todos os dias. Não tem como fugir desta grandeza. Cada dia, todo dia, o Senhor opera através da igreja milagres gloriosos, como também a sua própria determinação de nos fazer herdeiros do seu reino. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ensinados, conscientizados de que Cristo é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra de sustentação. Cristo é tudo na nossa vida. Aqui no versículo 21 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce como um templo santo no Senhor. Todo edifício bem ajustado cresce na presença de Deus. Tem este crescimento ordenado, regulamentado pelo Espírito de Deus. E este último versículo, meus amados irmãos, Efésios 2:22 diz: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A morada de Deus em Espírito é uma das manifestações da comunhão. Quem tem o Espírito de Deus, quem recebe o Espírito de Deus, certamente recebe a graça para levar a palavra ao coração vacilante, ao coração que está de alguma natureza temendo e deslocado, porque outrora não tinha nada e agora tem tudo. Já pensou esta mudança de estranho, de forasteiro a cidadãos dos céus, cidadãos dos santos, co-cidadão? Isto é uma grandeza. A linguagem humana, a mente humana, não é tão capaz para decifrar com palavras. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que o Senhor nos guarde cada dia, que a sua igreja seja uma bênção, que a bênção do Senhor esteja sobre vós. E agora nós vamos fazer a nossa intercessão pelos idosos na igreja do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós, no meu caso, eu mesmo, falando na primeira pessoa, eu, na minha pequena atuação como pastor, eu vejo tanto idoso abandonado, sofrendo. Os familiares só querem, em muitos casos, só querem do idoso o apoio. E não tem tempo para o idoso. Idoso não estuda e o novo estuda. Idoso não faz concurso, o novo faz concurso. O novo correndo desesperadamente atrás do seu bem-estar, do seu conforto, e o idoso patrocinando muitas vezes até de uma forma compulsória. E o idoso fica só. Meus queridos, é muito triste saber que muitos estão totalmente sem ter quem ajude, sem ter quem escute, sem ter quem lhe dê a atenção devida, e a gente entristece. Eu entristeço, sim, com a realidade dos idosos nas nossas igrejas. E parece que não tem ninguém bom nisto, não. Todo mundo está tendo, de alguma forma, alguma dívida com os idosos. Eles estão sendo mais patrocinadores do que qualquer outro tempo. Então, vamos orar pelos nossos amados irmãos. A Igreja de Jesus precisa, sim, se voltar para os seus idosos, buscar o bem-estar dos idosos. Nós precisamos disto.
Eu tenho feito o mínimo possível. Alguém não tem feito praticamente nada. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, Senhor. Deus Santo, nós pedimos, Pai, uma bênção especial pelos idosos na tua casa. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida, as famílias, Pai. Guarda o teu povo, guarda, meu Senhor, na cidade e no campo, a família cristã. E os idosos, meu Senhor, toma em tuas santas mãos. Muitos deles, ó Deus, não têm mais saúde, não têm mais vigor, e mesmo assim ainda ficam só a maior parte do tempo. Muitos estão, meu Senhor, muitos sem apoio e também não têm com quem conversar, dividir suas necessidades. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos. Este memorial da oração, ó Deus, toma em tuas santas mãos cada um. Tu conhece, Pai, os meus irmãos, suas atividades, necessidades, ajuda. Meu Senhor, os que estão enfermos da saúde, guarda, Jesus, a tua igreja, os teus ministros, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Pai bondoso, recompensa com a bênção dos céus aos nossos generosos ajudadores. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida dos teus filhos em todo lugar. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.